meu nome é Jean Delefrate, eu sou engenheiro de softwares na Bytes Dev, que é uma empresa de outsourcing americana, e eu vim apresentar uma vulnerabilidade se isso aqui funcionar. Não está funcionando. Pessoal, não está funcionando. Como é que liga? Isso, pronto, agora sim. Ah, desculpa. É isso aí. Vamos lá, com os nossos contratempos. Eu trabalho na área de TI desde 2000, na verdade, já tenho uma experiência mais ligada à parte de desenvolvimento, mas também trabalhei com a área de segurança por alguns anos, em uma empresa americana também grande. Eu faço as coisas mais por hobby, essa parte de segurança, não sou um pesquisador na área, mas eu encontrei algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não responda. Eu queria fazer um exemplo, queria mostrar para vocês um exemplo de como que seria essa vulnerabilidade. Digamos que, por exemplo, você tenha no seu site, no seu sistema, um cadastro, um formulário de cadastro bem simples, por exemplo, com nome, e-mail e senha. Se você tivesse um sistema assim, todo mundo tem um sistema de cadastro em alguma coisa. Quando você clica no botão enviar desse formulário, o seu sistema, o seu send e-mail, vai enviar um e-mail para essa pessoa, provavelmente para o e-mail ali que você colocou. Digamos, por exemplo, que eu colocasse o meu e-mail, que é jeandelefrate@gmail, nesse formulário. Se eu fizer isso... Opa! Como que ele funciona? Sempre que você envia um formulário, você precisa ter alguns cabeçalhos. Você precisa ter um cabeçalho de, um para, um assunto e o corpo da mensagem. Esse é o comum. E geralmente, se você não quer uma resposta desse e-mail, você não se importa porque é um cadastro, sei lá, genérico, porque é um cadastro que você não quer que a pessoa responda para você. É comum você usar, por exemplo, um e-mail, por exemplo, cadastro@nãoresponda.com. É bem comum o pessoal usar isso. Certo? Então, no meu D, eu vou colocar cadastro@nãoresponda.com. E aí eu faço um templatezinho como esse aqui, com uma informação, falando alguma informação que é só para esse meu cliente, que tem o e-mail dele, a senha dele, um link para ele acessar, por exemplo, para ele resetar a senha, ou qualquer coisa do tipo. Quando a pessoa vai receber, no caso, o meu Gmail, quando eu receber isso, o Gmail vai verificar no servidor deles ele vai verificar se existe uma caixa chamada Jean Delefrate, que no caso é o meu e-mail. Se existir, ele grava isso para a pessoa. Pode ser num banco de dados, pode ser num arquivo de texto, qualquer coisa assim do tipo. Mas e se, por exemplo, eu estivesse usando o e-mail e eu colocasse o meu e-mail errado? Não, sei lá, confundi Gmail com Gmail. Né? O que acontece? Não está muito bom de ver ali, mas gmail.com que eu escrevi aqui. Se esse e-mail não existir, o que acontece? Quando cair no servidor gmail.com, ele vai bater no servidor Gmail, não existe nenhuma caixa, não existe nenhum e-mail cadastrado lá, nada, ele vai voltar para o remetente. O que vai acontecer? Nesse momento, o remetente vira o destinatário vira o remetente. Então, por exemplo, como eu coloquei o meu remetente como cadastro@nãoresponda.com, o que aconteceria? Esse e-mail vai cair no servidor do nãoresponda.com, que é o meu, agora, destinatário. E quem que é o dono? Ele vai receber... Quem que vai receber esses e-mails do nãoresponda.com? No caso, sou eu, porque eu registrei o domínio. Literalmente, eu fui lá na GoDaddy.com e registrei o domínio nãoresponda.com. Então, nesse momento, se você for lá, provavelmente você não vai conseguir ver isso aqui, porque eu coloquei uma parte de segurança lá para não mostrar que sou eu. Mas o que vai acontecer? Todos os e-mails que baterem em alguma coisa, @nãoresponda.com, vão cair na minha caixa. Eu fiz um redirecionamento para o meu Gmail e agora eu recebo todos esses e-mails na minha caixa. Que tipo de e-mail geralmente que eu tenho recebido? Por que geralmente esses e-mails batem lá e voltam? Muitas vezes é culpa do usuário, porque o usuário recebeu o e-mail e simplesmente, vou responder, nem vê o que era, para quem está mandando. Ou porque, por exemplo, o Gmail, ele esconde lá de quem vem o e-mail, aí a pessoa nem percebe, manda de volta.
Às vezes a pessoa fala assim, tá escrito não responda, mas eu vou responder mesmo assim, porque eu estou com um problema aqui no meu banco de dados, ou estou com um problema na minha conta, qualquer coisa assim. Também pode acontecer por ser problema do recipiente, por exemplo, porque a caixa de mensagens da pessoa está cheia, porque o servidor, ou qualquer parte do servidor está fora do ar, e também quando acontece de mensagens automáticas. Por exemplo, a pessoa está de férias, qualquer coisa assim, e ele manda automaticamente. Ou aquelas mensagens assim, obrigado por entrar em contato, responderemos em breve, alguma coisa assim. E como que eu sei disso? Porque faz 2 anos que eu tenho esse e-mail registrado. E eu já tenho mais de 90 mil mensagens nesse e-mail. E o que acontece? Eu recebo de tudo quanto é tipo de gente, todo quanto é tipo de cadastro. Essas 90 mil, contando tudo que vai para spam, que eu não dou conta de limpar minha caixa de spam e pegar todos os e-mails. Então é muito e-mail, eu recebo muito e-mail diariamente, tudo com @nãoresponda.com. Muitas vezes o nome do banco, @nãoresponda.com. O nome da empresa, @nãoresponda.com. E quem que tem usado isso? Eu recebo e-mail de bancos, alguns bancos grandes. Eu recebo e-mail de sistemas de cartão de crédito, tem sistemas de cartão de crédito que estão usando também e-mails @nãoresponda.com. Ué? O que aconteceu? Voltou. Sistemas de notas, por exemplo, sistema de notas de faculdades, de universidades, escolas. Sistemas financeiros, por exemplo, tem controle de caixa, controle de sistemas de vários tipos. Sistemas de atendimento também usam, apesar de você não responda, mas às vezes ele manda uma mensagem automática. Sistemas de rastreamento de encomendas. Sistema de monitoramento de servidores. Muitas vezes servidores as pessoas colocam lá, porque é obrigatório no e-mail, você sempre precisa colocar um D. Aí as pessoas não se importam, colocam qualquer coisa lá. Ele bate lá e volta para mim. Sistemas de avaliação de atendimento, sistemas de acompanhamento de lei, do TRT, TST, várias coisas assim, eu recebo de alguns estados. E pessoas que se cadastram em websites, por exemplo, Instagram, que se cadastram na Latam, qualquer coisa assim, e fala assim, vou colocar qualquer e-mail aqui, coloco o meu nome, @nãoresponda.com, porque eu não me importo, não quero receber mesmo. Um exemplo aqui de alguns e-mails, que como eu falei, eu coloquei no meu Gmail, então eu fiz uma triagem bem básica, assim. Tenho 3 tipos de cartão de crédito diferentes, de sistemas de cartão de crédito, 2 bancos diferentes, monitoramento de notas, de rastreamento, hospitais, uma porrada de coisa eu recebo, informações desses aí. Que tipos de e-mail geralmente que eu recebo? Eu recebo e-mail com links com reset de senha. Eu recebo e-mail com lembretes de senha, que a pessoa às vezes clica lá e, esqueci minha senha. Bate na caixa do cara e volta para mim. Usuários e senhas temporários também. Que mais? Mensagens de ativação de sistema, inclusive de máquina de cartão de crédito. Você recebeu a máquina de cartão de crédito, clica aqui para ativar. Esse tipo de e-mail eu recebo também. Avisos de segurança, por exemplo, alguém invadiu um sistema, alguma coisa, um firewall me manda isso também. Notificação de alteração de sistema, por exemplo, alguém alterou uma configuração, cai para mim também. Mensagens aleatórias também de pessoas tentando falar com a empresa, como eu disse. Às vezes a pessoa simplesmente vai lá e tenta responder para a empresa lá. Aqui é outra triagem que eu fiz bem por cima, reset de password, olha o tanto de e-mail que eu tenho só de ativação de conta, por exemplo, de cartão de crédito, tenho mais de 30 mil, de notas fiscais eletrônicas, uma porrada de coisa diferente. Aí eu também trouxe para vocês alguns exemplos, que só falar também não adianta. Então eu trouxe, por exemplo, e-mails, por exemplo. Esses e-mails aqui são e-mails, por exemplo, de pessoas que estão fora e bateu no servidor da pessoa, a pessoa estava de férias ou qualquer coisa assim. Então eu recebi conta com ativação, com link para entrar em painel de controle. Geralmente eles vêm assim para mim, eles vêm com uma mensagem de a entrega falhou, ou alguma coisa assim, ou é uma resposta mesmo. Notificação de documentos adicionados, notificação de senhas também, uma porrada de senha, confirmação de compras, pessoas que fizeram compras em sistemas. Tem coisas de, por exemplo, como criar, vamos ajudar você a criar uma nova senha. Clique nesse link e gere uma nova senha. Tem também usuários e senhas que vêm em texto plano para mim,
Muitas vezes vem com link para a pessoa resetar a senha, criar uma nova senha. Maquininhas de cartão de crédito, quando a pessoa recebe a maquininha de cartão de crédito, eu recebo esses e-mails também. Mais outros tipos de senha também. Sistemas de gerenciamento, por exemplo, para acompanhar vendas de pessoas. Painéis de controle, alteração de senha, cartão virtual, eu recebi já também. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa mudar o e-mail, a pessoa pega lá e responde para a empresa falando que mudou o e-mail. Sistema de VPN também, tem um sistema que usa nãoresponda.com. Emissão de nota fiscal, muitas vezes recebo muitas notas fiscais também. Notas de faculdade também, formas, inclusive, de você dá para entrar nesse sistema, se eu quiser. Mas, obviamente, que eu não vou fazer isso. Movimentação de processos. Pessoas, por exemplo, perderam voos e fica tentando encontrar. Pessoas, por exemplo, comprou ingresso e a pessoa liga, manda mensagem desesperada. Eu quero ir nesse evento, não tem como. Cadastros de várias pessoas de Instagram. Bom, tudo isso aí é a vulnerabilidade. O que a pessoa pode fazer com isso? Primeira coisa, obviamente, listagem de usuário e senha. Né? Eu tenho uma porrada de usuário e senha. Personificação de usuário. Muitas vezes a pessoa vem link lá que você clica e acessa e vê e consegue acessar como se eu fosse usuário. Eu também posso fazer engenharia social, se eu quisesse. Por quê? Porque a pessoa mandou um e-mail para ele falando, perdi minha senha. Eu posso simplesmente falar, digita sua última senha e me manda. Quer dizer, é muito fácil fazer engenharia social com isso. Phishing também é muito fácil, porque eu conheço agora várias pessoas que trabalham em várias empresas e como chegar nelas. Eu também poderia, por exemplo, me passar por um dono de um sistema de maquininha de cartão de crédito e mandar uma maquininha falsa. Que a pessoa, por exemplo, não chegou a minha maquininha, eu recebo isso direto. Eu poderia mandar uma maquininha para ele, um falso lá, e a pessoa nem ia desconfiar. Porque eu sei e é direcionado. Listagem de servidores e redes também, é possível também. Informações internas de serviços e servidores. E, obviamente, eu também, se eu fosse uma pessoa não ética, eu poderia muito bem vender essas informações para Grey Hats, Black Hats, ou até para concorrentes. Eu posso vender, por exemplo, eu sei de um banco onde tem um monte de gente reclamando de tal serviço. Posso vender diretamente para aquele lá. Acontece. Ou seja, isso aí é só algumas ideias, assim, mas é infinda assim, a possibilidade. É uma possibilidade muito direcionada e todo esse ataque ele funciona de forma passiva. Eu não faço nada. Os e-mails chegam para mim. Isso que é legal também. Aí você me fala, tá, eu registrei o nãoresponda.com. Não tem como duas pessoas registrarem. Então não dá para replicar isso. Mais ou menos. Tem algumas coisas que dá para fazer. Por exemplo, tem outros domínios ainda parecidos. Domínios em outras línguas. Ou, por exemplo, em vez de .com.com.br, que já existe, já está registrado. Eu procurei. Mas, por exemplo, em espanhol, em inglês, em alemão, em chinês, dá para fazer tudo isso. Tem uma outra coisa também que está ligada aí. Às vezes você recebe e-mails de testes unitários, unit tests, testes de integração. Muitas vezes eu recebo também, porque a pessoa, por exemplo, usou a extensão .dev na hora que ele está fazendo o teste. Coloca o e-mail @empresa.dev. Só que .dev é um e-mail que dá para registrar, é um domínio que dá para registrar também. O pessoal esquece disso, muita gente usa isso. O ideal, nesse caso, é você usar o .test ou realmente usar um e-mail real. Domínios digitados errados também, como eu usei ali o Gmail. Gmail estava para registro também. Você pode registrar esse domínio e às vezes a pessoa manda um e-mail errado, cai para você também. E, obviamente, outros domínios, por exemplo, mailadress.com.br, emailsaddress, emaild.com.br, ou mesmo o nome de uma empresa. E você pode colocar, tudo isso funciona. Por exemplo, donatoreply.com estava à venda, apesar de custar mais de R$5.000. E, na verdade, você ainda tem que negociar, pode ser que você pague mais que isso. Mas existe outras possibilidades, outros domínios que estão à venda. Bom, eu já vou mais ou menos finalizando, uma palestra rápida. O que acontece é o seguinte, tudo isso é porque a pessoa cadastrou o e-mail errado. Qual que é a forma certa de você cadastrar o e-mail nesse caso? Ou você usa um e-mail da sua empresa, sempre usa o domínio da sua empresa, coloca nãoresponda@suaempresa.com.
ou .com.br, o seu domínio. Usar um domínio real, com uma caixa de mensagem que suma com tudo, ou, basicamente é isso, você não tem outra forma. O ideal é você usar um e-mail real na hora do envio, porque as pessoas esquecem que isso é possível. É uma coisa muito simples de resolver, mas se você fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, num GitHub da vida, você vai encontrar muito e-mail, muita coisa que está sendo utilizada, toda a parte pública. Eu vou já abrir para perguntas, eu sei que a gente ainda tem um tempinho, e vou deixar os meus dados aqui, o meu LinkedIn, o meu Twitter, Instagram, Facebook, GitHub, o meu e-mail, que é giandelefrate@gmail, como eu disse, e esse e-mail aqui, que se vocês mandarem, eu vou receber, que é nãoresponda@nãoresponda.com. Na verdade, qualquer coisa, @nãoresponda.com, eu vou receber. Só não vou responder, porque é nãoresponda.com. E, além disso, também, como o mestre Cerimônias falou, eu trabalho na Barisdev como desenvolvedor. Estão sempre contratando, tem bastante gente lá. Então, se vocês estiverem procurando emprego na área de desenvolvimento, às vezes na área de segurança, na área de outras coisas, só usem o meu referral, por favor, que aí eu ganho também um bônus. É basicamente isso. Eu vou abrir para perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa, aí... Boa tarde, Jean, tudo bem? Tudo bem. Jean, você já recebeu alguma proposta para venda desse domínio? E se você já recebeu, mais ou menos quanto o pessoal ofereceu por esse domínio? E, sei lá, que às vezes a gente consegue cobrir, né? Não recebi nenhuma proposta, até porque também, como eu disse, eu estou há 2 anos com isso, eu estou há 2 anos com essa palestra, segurando essa palestra. Então, eu não divulguei isso para ninguém ainda, ninguém estava sabendo, só pessoas muito próximas do meu ciclo que eu divulguei. Então, não recebi nenhuma proposta e não pretendo vender. A ideia, no momento, é ficar com isso e avisar as empresas também que elas estão com esse e-mail.